Olá pessoal, e hoje nós estamos no quarto vídeo dos 25 anos do curso de zootecnia da UFNT e hoje estamos falando com 3 profissionais, 3 zootecnistas que fazem a produção de gado de corte no Brasil acontecer. A turma da Nutron veio aqui tomar um café e bater um papo sobre zootecnia na UFNT. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá pessoal, e hoje nós estamos aqui, Aqui em casa a gente tem o costume de fazer um café final de tarde aí. E hoje nós fizemos um café aqui para bater um papo, relembrar algumas histórias, junto com os zootecnistas formados pela UFNT, A maioria aqui formou ainda o UFT, hoje já na UFNT, tá? Para bater um papo e a gente trocar ideia aqui sobre o que foi, o curso de zootecnia para eles, qual a importância que teve. E assim, primeiro que é muito bom, a gente encontrar, no caso aqui os 3 foram meus orientados, a Amanda de residência, a Raiz e o Odisley de mestrado, mas tocaram também o doutorado assim, no programa junto com a gente. Então assim, é uma satisfação muito grande. Nós estamos procurando aí esses profissionais que estão atuando aí principalmente na iniciativa privada. Vamos fazer também aqueles que atuam nas instituições públicas, para a gente contar um pouco da história desses 25 anos do curso de zootecnia da Universidade Federal do Norte do Tocantins. E eu gostaria de fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta aqui para os 3, tá? Qual a importância que teve, para vocês ter um curso de zootecnia no norte do Tocantins, na Amazônia, em Araguaína, tá? Isso teve alguma relevância para vocês? Professor, obrigado. Acho assim, muito feliz de estar participando assim, dessa comemoração dos 25 anos da zootecnia. A zootecnia, eu falo assim, que ela transformou a minha vida. Eu saí igual o senhor já sabe, do norte de Minas, de São Francisco. Inicialmente eu fiquei em Palmas, e quando eu fiquei ali em Palmas, eu acho Palmas uma cidade linda, mas eu andava lá e não via gente de botina, não via caminhão de boi. Aí sabia que já estava me preparando para vir para Araguaína para fazer zootecnia, através de parentes que falou do curso, e vim de lá para cá, mas disposto a construir uma vida aqui, profissionalmente, E vim para cá, fiz o curso. A hora que eu cheguei em Araguaína, quando eu vi assim, aqueles caminhão gaiola, aqueles estercos assim que caem dos caminhões na rua, eu falei, olha, eu tô no lugar certo. É aqui mesmo que eu vou. Eu tive certeza, isso aqui eu tô falando do coração mesmo. A hora que eu cheguei, eu falei, aqui que eu vou construir a minha vida através da zootecnia. Aí entrei no curso, inicialmente a gente não tinha tanta estrutura igual o FNT tem hoje, mas sempre teve uma estrutura muito boa de pessoas, de professores, E aí eu fiz o curso de zootecnia, me dediquei bastante, Terminei ali o curso, tive a felicidade de, logo que terminei o curso, já ir para o mercado. E assim, isso aí vai fazer 20 anos agora, ano que vem, que eu me formei em zootecnia. Assim, se eu lembrar daquele Odisley, lá do norte de Minas, que vivia com meu pai lá, numa terra de 17 alqueires, 80 hectares, a perspectiva que eu tinha de vida para mim, para minha família, assim, não desmerecendo quem pensa em seguir uma vida assim, mas foi completamente diferente. Eu construí meu futuro, eu cresci profissionalmente. Para mim, um ativo de qualquer pessoa maior é o conhecimento, que ele não tem oscilação da bolsa, você perde ou diminui, ele só é crescente, E quando você dedica, e assim foi a zootecnia na minha vida, possibilitou, deu várias possibilidades de eu evoluir constantemente, assim, na carreira, e principalmente conhecer pessoas, Se eu não tivesse formado em zootecnia, eu não tinha vivido tantas experiências boas que eu vivi na minha vida e justamente na área que eu amo, que é a produção animal.
Então, professor, acho que eu sou a mais nova aqui da turma. Eu já formei como UFMT, né? Formei ali em 2022, já tinha feito a transição para a UFMT. Estou completando quase 3 anos já de formada. Eu saio lá do interior do Pará, né? Aqui, Araguaína era a cidade mais próxima, chance para a gente poder estudar, né? Na época que eu vim. E eu vim fazer o vestibular na época e foi a mesma impressão que eu tive igual o Fagner. Eu falei assim, rapaz, aqui é a cidade que eu vou construir minha vida, né? Aqui em Araguaína. E aí eu passei no vestibular na época, vim morar aqui. Sofri muito para vir, né? Era muito apegada com a família, tudo. Mas deu muito certo, consegui me dar muito bem com a cidade. Tanto é que hoje eu não saio daqui. Mas a zootecnia realmente ela mudou minha vida, né? Tipo assim, 2 anos que eu tô de formada aí, quase 3 anos, ela mudou totalmente minha vida. Então, eu saí ali da faculdade em 2022, no final de 2022, e já entrei na residência, que era um baita projeto que a gente tinha aqui na faculdade na época, né, de estágio, tudo, nas empresas. E essa residência me deu muita oportunidade para conseguir ingressar no mercado, e eu ingresso no mercado, né, não estou hoje na empresa que eu ingressei, mas entro na Nutron aí, e com um crescimento profissional muito grande nesses 2 anos. Bom, professor, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando nesses 25 anos, igual o Fagner comentou aí, é uma satisfação mesmo estar fazendo parte desse ciclo, né? E falar o que a zootecnia representa para mim é tudo. Assim, profissionalmente, todas as minhas experiências profissionais eu devo à zootecnia, né? Eu não caí no curso de zootecnia por acaso, então eu vim do meio rural, fui criada no meio rural, meus pais tinham uma pequena propriedade e eu era meio nerd, né? Então tinha aquele sonho da filha fazer medicina. Eu até estudei 1 ano, um cursinho, não passei, graças a Deus. E paralelo a isso eu fiz zootecnia e encontrei a zootecnia pesquisando sobre alguma profissão que mexesse com produção animal, porque eu queria mexer com gado. E eu já conhecia a cidade aqui de Araguaína, mas o curso para mim era uma novidade, porque eu sabia pouco do curso na época. Eu estou falando isso de 2010, né? Então eu pesquisei sobre o curso de 2009 e eu sabia pouco do curso. Mas quando eu entrei, primeiro semestre, eu já falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É aqui que eu quero construir minha vida, é com isso aqui que eu quero mexer. E sempre fui direcionado para o lado do bovino de corte, né? E cavalo. Gostava muito de cavalo, aí eu vi que cavalo tinha que ir para outro lugar, né? Porque na época a gente não tinha uma estrutura de cavalo na zootecnia, né? Para equinos. Mas no primeiro semestre, eu já falei, é isso aqui que eu quero para minha vida e esse curso aqui é minha paixão. E aí, à medida com que o curso foi avançando, eu fui me apaixonando mais e mais pela zootecnia, né? E aí me envolvi dentro de projeto de pesquisa, dentro da universidade, dentro da zootecnia, e desde essa época a zootecnia já me proporcionou experiências incríveis de conhecimento, de network, de aprendizado, de crescimento profissional, né? Espelhava em mestres que eu tenho como mentores até hoje. A zootecnia me proporcionou fazer um mestrado, fazer um doutorado. A zootecnia me proporcionou ir para fora, né? Eu tive a oportunidade, através da zootecnia, de conhecer novas culturas, conviver com novas pessoas, falar outros idiomas. E por isso que eu falo que a zootecnia é meu tudo profissionalmente, né? Uma profissão que realmente eu amo exercer hoje, eu falo com muito orgulho. Eu sou uma boiadeira zootecnista, né? Que eu atuo no campo aí. A zootecnia também, pro lado pessoal, fez eu encontrar minha alma gêmea, né? Então, eu falo que é meu tudo, porque realmente é uma profissão que eu identifiquei, porque eu tinha essa cultura de campo, me apaixonei cada semestre, me apaixonava mais e proporcionou todas essas experiências, diversidade, uma diversidade de experiências que mexe até com o emocional da gente, porque se passa um filme, né? Esse ano eu fiz 11 anos de formada, faz 5 anos que eu estou no mercado de trabalho atuando como zootecnista e para mim eu falo que eu tenho uma felicidade muito grande de exercer a profissão. Então para mim eu devo muito à zootecnia na minha vida, muito mesmo. Bom, Raíza, você diz assim que a zootecnia é a sua vida, a sua experiência, o tanto que você aprendeu.
mas às vezes a gente aprende muito, mas deixa de aprender algumas coisas, né? Às vezes quando a gente sai, a gente fala assim, olha, o que eu deveria ter feito isso mais? Hoje em dia, você que está no mercado de trabalho, vocês três aqui estão numa grande multinacional, extremamente exigente, que conselho que vocês dariam hoje, né, para quem ainda está fazendo zootecnia? O que você buscaria hoje como estudante para inserir no mercado de trabalho aqui com maior sucesso ou com mais facilidade? Professor, primeira coisa que eu falo, para quem está desde o primeiro período ou a quem está lá no nono, já saindo para o 10º para entrar no mercado de trabalho, é que você identificar o curso e aquilo ali ser o que você faz com paixão. Eu acho que o primeiro ponto, isso aí eu trago de dentro de casa. Tudo que você faz com amor, com paixão, parece que o sucesso ele é a consequência daquilo que você faz com amor, com dedicação, com comprometimento. Então, a primeira coisa que eu falaria para os alunos seja comprometido com o curso, né? Vocês estão ali no primeiro período, seja a fase da universidade, é uma fase maravilhosa, é uma fase de aprendizado. Semana passada eu estava conversando com um colega que falava que estava preocupado com os filhos que iam entrar na faculdade. Eu falei, não preocupa, porque se tiver a base, essa base ele vai lembrar lá dentro da faculdade. Então é um período maravilhoso, um dos melhores períodos da vida da gente. Mas não deixem de ser comprometidos com o curso. Quando eu falo comprometido, é fazer o mínimo, né? Fazer o básico, que é estudar, passar nas disciplinas, concluir o curso e ali dentro já se direcionar. Então, acho que a primeira coisa é comprometimento com o curso de vocês. A partir do momento que vocês entrarem dentro da universidade para fazer zootecnia, ou qualquer outro curso que a gente abrange, né, falando de modo geral, sejam comprometidos, né? Eu acho que isso aí é o principal ponto. E isso aí, o comprometimento vai te levar a concluir o curso. Eu acho que é basicamente isso. É um ponto que a Raíssa falou muito importante, comprometimento, né? O pessoal fala assim, Amanda, você tem saudade da faculdade? Não, porque não é pelo fato da faculdade ter sido ruim, mas pelo fato que eu aproveitei muito da faculdade e eu consegui extrair muito dela para a minha vida profissional. Então, o ponto principal seria a questão do comprometimento mesmo, aproveitar as oportunidades. E uma questão muito importante, aproveite muito os professores, né? O professor, ele é o seu primeiro network, é a primeira pessoa que vai te abrir portas quando você sair da faculdade. Então, é a pessoa que vai te dar referência, né? Então, aproveita a oportunidade de participar da iniciação científica, de participar dos projetos, para conseguir ser visto pelos professores, que são esse primeiro network que você tem, e vai te abrir portas aí para o mercado de trabalho. Bem, professor, o que eu poderia dizer para um aluno assim, que está ali na graduação, no início? Primeiro que assim, quando a gente é mais novo, a gente é muito ansioso, né? Controlar a ansiedade, assim, pensar o que vai ser lá na frente, né? E aproveitar ali aquele momento, o presente ali da graduação. Isso que a Amanda falou, eu acho muito importante aproveitar o professor. O professor é a referência na formação da gente e a referência também quando o mercado vem de fora perguntar como é que é o aluno, né? E eu lembro, né, porque através do professor, eu lembro que assim, não sei se você se lembra, quando a gente estava no 4º período, o senhor chegou, eu queria ir para a Embrapa. Eu nunca deslei, nunca sozinho eu consegui. Aí só através do relacionamento do senhor, o senhor mandou um e-mail para a professora Valéria Batista Pacheco e aquilo foi uma oportunidade excelente na minha vida, ter feito aquele estágio com a Valéria. Então assim, eu aproveitei e aproveitar nesse sentido, não só ali durante a graduação, mas sempre que puder fazer um estágio em algum lugar, conversa com o professor, o que você sugere, aí aproveitar ali as experiências práticas também durante aquele momento ali da zootecnia. Porque você fazendo isso tudo, como diz, não precisa ser nada mirabolante. O feijão com arroz bem feito assim, você vai ter sucesso. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer um pedido, né, no sentido de que vocês citassem uma pessoa do curso de zootecnia, do corpo docente, que foi inspiração para vocês. Começar pela Amanda.
Tento controlar a parte emocional, mas tem muita gente que ajudou muito nessa trajetória, mas o professor Luciano ele foi meu orientador de iniciação científica e ele, tipo assim, crescimento profissional, naquele início ali, na iniciação científica, ele foi muito importante. Bem, professor, se for para mim, assim, escolher um professor assim, que mais marcou assim, minha carreira profissional ali durante o curso de zootecnia, né, bem ali no início, eu digo o professor Vilela, Severino Vilela. Ele foi para mim uma inspiração, porque tem uma característica que eu gosto muito, que ele tem muito conhecimento científico, mas sabe aplicar aquilo muito na prática, né? E eu fiz as disciplinas dele de zootecnia, né, de nutrição, de ruminantes avançadas, já ali no final, né? E foi o professor Vilela que foi lá no mercado, ele tinha uns contatos com uns pecuaristas, os Araújo, né? Não tem mistério aqui, a família dos Araújo. Ele foi lá e falou, ó, pode pegar esse aluno aqui, ele dá conta do recado, eu conheço ele. Aquilo, um professor fazer aquilo pela gente, eu acho que aquilo não tem assim um valor para a gente poder estimar, porque aquilo abriu as portas para mim tudo, porque eu tive contato com um sistema de produção, ali eu pude ter a liberdade de evoluir, de crescer. Então aquilo ali para mim, eu acho que foi as coisas que eu mais aprendi assim na prática na zootecnia foi com os Araújo ali, isso através do professor Vilela. Eu sou muito grato para ele. Bom, professor, essa é uma pergunta, uma responsabilidade difícil, né? Eu acho, e aqui deixar bem claro, tá, pessoal? Eu convivi com o professor 10 anos, 5 de graduação e 5 de pós-graduação, e ele falou que é para deixar ele fora, então... Mas eu sou muito grata, de maneira geral, a todos os meus mestres da zootecnia. Tem uns que a gente é mais grato, tem uns que a gente é muito mais grato, mas eu tenho um especial que foi na minha pós-graduação. Era um professor muito paciente, parece que ele já nasceu para lidar com o aluno, para conversar. E eu lembro das conversas dele de chamar para a sala dele e passar 2 horas conversando. Esse cara, ele foi um mentor para mim, foi ele que me encorajou muito a continuar na pós-graduação, que me encorajou muito a não desistir, né? E ele acreditava muito em mim. Eu acho que ele acreditava mais no meu potencial do que meu próprio pai, que é o professor João Resto, né? Ele de uma sabedoria incrível. E eu lembro da primeira vez que ele veio, professor, eu era sua bolsista de iniciação científica e ele deu uma palestra naquela salinha em frente à biblioteca e eu estava sentada lá atrás, que eu tinha chegado no experimento que a gente estava rodando. E eu falei assim, aí, esse professor, ele é diferente. E eu fiquei tão feliz quando ele veio para o programa, né, que passou aqueles anos com a gente. E ele me ensinou muito, disciplina. Eu aprendi muita disciplina com ele, com o senhor também, né? Mas ele, porque ele era menos explosivo, né, professor? Quem conhece o professor Nilma vai saber do que eu estou falando. Mas ele tinha uma paciência e ele tinha uma disciplina que era, assim, indescritível. E ele era o último a sair da escola e ele passava nas salas dos alunos. E eu sempre estava lá. E uma vez ele falou, você tem futuro, continue. Professor João, obrigada mesmo, o senhor foi fundamental na minha vida profissional e sou muito grata ao senhor. Então, pessoal, acho que o papo aqui, nós já estamos entrando na fase do emocional e é porque nós tomamos só café, né? Mas, encerrando, né, eu gostaria de pedir uma fala final, uma mensagem que vocês deixassem aí, principalmente para aqueles que estão fazendo zootecnia e para aqueles que conhecem a zootecnia e pretendem fazer zootecnia. Bom, podemos começar por aqui, né, professor? Uma frase que eu escutava quando eu entrei no curso é que a zootecnia era uma profissão do futuro. A zootecnia, ela não é uma profissão do futuro. Ela é uma profissão de agora e vai continuar sendo para frente.
Então, eu acho que é uma frase, mas vai ser uma profissão no futuro. É agora, está acontecendo agora. Então, turma, quem está no curso, quem pretende entrar, conhecer a zootecnia, lá na faculdade tem muita oportunidade da turma das escolas conhecerem a zootecnia sem estar ingressado ainda na universidade, mas é uma baita faculdade, um quadro de professores excelente, então aproveita a oportunidade aí que vocês têm próximo. O que eu posso dizer aí para quem está fazendo a graduação, quem pensa em fazer, né, que não tenha receio nenhum, igual a Raíza falou, acho que o momento da produção animal, ele nunca sai da cena, né? E o momento que o país está vivendo, a gente sabe aí o impacto que o agronegócio tem na economia do país e vai continuar tendo. Então, é uma profissão que você pode fazer ela com toda certeza que você vai ter uma carreira profissional, você vai ter um bom salário e você vai, com certeza, mudar de vida, né? Bom, pessoal, então nós estamos aqui encerrando, né? E eu gostaria de também aproveitar, o pessoal aqui falou tanto, né? A gente se emociona e faz meio que eu falo que é uma revisita na zootecnia. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com várias pessoas que foram orientados meus, de outros colegas, e eu estou tendo a oportunidade de bater esse papo e dizer... E um recado não só para quem quer fazer zootecnia, para quem para quem está fazendo zootecnia, mas principalmente para quem pretende entrar, né, para a docência. Não tem nada mais prazeroso, por mais que a gente questione a valorização do professor, a valorização do profissional, os salários que a gente sabe que são muito aquém do que alguém esperaria, mas tem coisas na vida da gente que são impagáveis e que literalmente não tem preço. Então hoje eu diria assim que a coisa que me dá mais prazer, eu nunca fui ligado em juntar dinheiro, de ser um cara com acumular bens e capital, mas a coisa que mais, hoje eu olho para trás, a coisa que mais valiosa que eu fiz, depois da minha família, é essa família que eu tenho, que são vocês, né? Que a gente sabe, que eu brinco, que uma orientada tem um filho, eu ligo como é que tá meu neto e tal, porque realmente é uma coisa que vale muito a pena, e a gente vai ter aborrecimento, tem em qualquer atividade que você for fazer, você vai ter algum contratempo, mas isso para mim é impagável, né? E eu aproveito sinceramente, não aproveito para agradecer vocês, porque vocês são tão importantes quanto qualquer professor desse curso, tá? Porque vocês são a reprodução, né, daquilo que nós tentamos ser, que é fazer a boa zootecnia. Se vocês fazem uma zootecnia séria, profissional, igual vocês vêm fazendo, vocês estão, na verdade, nos espelhando. Vocês são, né, a nossa imagem lá fora. Quem projeta não sou eu ou nenhum outro dos professores. Nós somos vistos por vocês. E muito obrigado por tudo. Esse foi mais um Agroverdades, passando a zootecnia da UFNT a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.